Para comentar os principais assuntos de hoje, a gente já está aqui com os nossos comentaristas, o Diogo Schelp, de forma online, e aqui no estúdio o Cristiano Vilela, presencial. Bom dia para os dois, bem-vindos. Bom, a gente tem a entrevista, os dois vão participar comigo também. A gente vai chamar para falar sobre o discurso de posse aí de Aloysio Mercadante, que destacou a união com a América do Sul e o avanço da agenda ambiental. Sobre os rumos que essa nova gestão aí deve tomar, nós vamos conversar agora com Idean Alves, que é economista e sócio da Ação Brasil Investimentos. Muito bem-vindo, Idean. Bom dia para você. Bom dia, Cláudio. Bom dia, espectadores. É um prazer estar aqui e poder ajudar a entender qual é a proposta desse novo governo e do Mercadante do BNDES. Bom, vamos começar então pela questão da união com a América do Sul, que tem sido bastante debatida, né? Desde a ida do presidente Lula à Argentina e ao Uruguai. O que a gente pode esperar dessa movimentação com os países vizinhos? A gente deve esperar mais colaboração entre eles. A gente viu que esse comércio tinha, digamos que, desaquecido, até pela proposta do governo anterior, está muito mais vinculado à Europa, especialmente Estados Unidos. Agora a gente vai ver o filme de novo do Brasil se aliando aos países vizinhos. Então a gente provavelmente vai ter um comércio cada vez mais forte, especialmente com a Argentina e muito provavelmente com o Chile. O que no curto prazo parece positivo, mas a gente já viu que esse filme não deu tão certo no passado. A gente espera que o governo possa mudar talvez essa postura ao longo dos próximos 4 anos. A pergunta agora é do Cristiano Vilela. Bom dia. Gostaria de perguntar ao nosso entrevistado de que forma ele imagina que essas críticas duras, críticas ácidas feitas pelo presidente da República com relação à taxa de juros e com relação ao presidente do Banco Central, de que forma isso pode repercutir no mercado e especialmente no exterior? A gente já viu uma sinalização de ambos os lados. O próprio Haddad, ele fez um toma lá da cá, disse que muito da menção do Banco Central, do Copom, era referente às ações do governo anterior e que faltava um olhar um pouco mais carinhoso do que o governo atual está fazendo. E o próprio Banco Central, o Copom, na sua ata, ele mostrou uma preocupação com a política fiscal que vem sendo adotada. Que se de fato ela for expansionista, se de fato ela mostrar um gasto público cada vez maior, isso vai deixar o processo de desinflação cada vez mais caro. Então, o que deve levar a ter uma taxa Selic alta por um período maior, que foi o que o Copom já sinalizou, de que a Selic ela deve continuar nesse patamar e se novas altas forem necessárias, ele vai fazer o que precisa ser feito. E tudo isso gera bastante incômodo no mercado. Porque, se de fato a Selic continuar alta, como o Lula comentou, o empresário, o investidor, ele perde o interesse de correr risco na economia real, correr risco trabalhista, fiscal, risco do negócio, sendo que ele pode ganhar 13,75 ou mais aplicando na renda fixa. Então, tudo isso, tanto o Copom quanto o ministro da Economia e também o Mercadante, eles vão ter que avaliar como eu consigo gerar crescimento sem extrapolar os limites da inflação. Porque hoje a inflação é o inimigo comum a nível global, não só no Brasil, mas Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, isso vai ser um ponto de atenção ao longo de 2023 todo. Pergunta do Diogo Schelp. Idean, bom dia a todos. Idean, você considera que a estratégia de Lula ao fazer essas críticas fortes ao Banco Central, especificamente ao Campos Neto, que foi indicado pelo presidente anterior, são uma forma de, digamos, criar um bode ou procurar um bode expiatório para a possibilidade da economia não crescer conforme esperado? Então, ele sabe que é muito difícil exonerar o Campos Neto, que essa pressão possa levar Campos Neto a sair antes do fim do mandato, mas ele já joga esse discurso, a semente da dúvida e da desconfiança em relação à política de juros do Banco Central. Seria isso? Sim, também. Não deixa de ser como você bem comentou, um bode expiatório. Só que, apesar dele usar como crítica a base de direita, a base de centro no governo, acaba por apoiar também o Banco Central, o próprio Campos Neto, até pela política que ele vem adotando, a política monetária bem austera. O Brasil foi um dos primeiros países a começar o processo de alta de juros
e até por isso a nossa inflação está um pouco mais próxima de ser controlada. Se a gente olhar principalmente para os Estados Unidos, para a Europa, Reino Unido, que ainda assim ainda precisa de novas altas, a própria Austrália já está na 9ª alta de juros e entende que ainda não é o bastante. E sim, se você consegue, arruma um inimigo comum, é muito mais fácil bater no inimigo comum do que falar, poxa, o meu governo não tomou as ações necessárias para gerar crescimento. Foi culpa do Banco Central, foi culpa do Campos Neto. Então, de certa forma, uma medida também de intimidação para que, nas próximas reuniões, o Campos Neto pense um pouco, não só na política econômica, que é o que ele deve fazer, na política monetária, mas também pense no que o governo pode achar e como isso vai influenciar nas decisões do governo também. E o mercado deu aí uma série de sinais dúbios em relação às expectativas com o governo, desde a vitória do Lula nas eleições. O próprio Campos Neto e o Copom enviaram recados. Dava para prever esse ruído que está acontecendo agora? O mercado ele é muito pautado por expectativas. Então, normalmente, ele precifica o pior cenário antes de acontecer e precifica o melhor cenário antes que ele se realize. Então, muito do que o mercado ele precificou antes da eleição era como se o mundo fosse acabar. De lá eles viram que o cenário não era tão ruim quanto parecia e por isso até o mercado ele reagiu após a eleição de certa forma, de forma positiva. Só que agora todo mundo começa a fazer conta. Será que de fato a política do governo mais expansionista, mais gasto público, aumento de impostos e como o próprio Campos Neto comentou, será que essa expansão fiscal não vai, além de gerar um custo de desinflação cada vez maior, não vai me obrigar a deixar esses juros mais altos por mais tempo? Então o mercado ele fica bastante atento a isso. Porque se o juros está mais alto, como o próprio mercadante e o Lula comentaram, o crédito ele fica mais escasso e mais caro. Então, além de você estimular o empresário e o investidor a deixar o dinheiro aplicado, você deixa o custo de dívida das empresas que já tomaram crédito ou que vão precisar tomar cada vez mais caro. Então, isso inibe o mercado de gerar mais emprego e gerar renda, que foi isso que o mercadante falou na fala de ontem, que o foco vai ser gerar emprego, gerar renda, principalmente através das micro, pequenas e médias empresas, um pouco diferente da estratégia do governo da gestão anterior, que era focado nos campeões nacionais. Bom, a gente já volta com a entrevista. Vamos agora conversar com o economista Idean Alves. Idean, a gente viu aí na informação da Lu, o presidente Lula já participou da CELAC, como a gente viu, né, onde se encontrou com presidentes da Argentina, do Uruguai. Agora tem viagem marcada também para os Estados Unidos, depois a China. Qual o objetivo dessas viagens todas? O objetivo das viagens, como o Lula sempre comenta, e a gente vê isso até pelo discurso de posse, é tentar ser um governo mais plural, mais democrático e inclusivo. Inclusive, a gente vê isso na própria fala do mercadante, na hora que ele fala de ter integração, ter cota, de incluir mais mulheres, negros e negras. E o passo que o Lula está dando com essas viagens é justamente isso, é tentar conseguir mais parcerias, não só comerciais, mas parcerias estratégicas para o Brasil. Esse é um governo mais próximo, mais plural e aberto também, não só aos países mais ricos, mas também aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos sul-americanos. Então, tudo isso mostra que o governo ele vai ter uma postura muito mais colaborativa nos próximos 4 anos. Pergunta agora do Cristiano Vilela. Idean, com relação a essa proximidade com os países latino-americanos, um ponto que chama bastante atenção é a possibilidade de o BNDES investir, né, através de financiamento a determinados países. Inclusive, agora, recentemente, o presidente Lula já anunciou um financiamento à Argentina. É um tema bastante polêmico. De que forma você vê essa questão? Você vê que é papel do BNDES esse tipo de financiamento ao exterior? É importante olhar com bastante cautela. Não é que seja errado nem que não possa ser feito. O único ponto de atenção é em que condições esses empréstimos vão ser feitos, porque alguns empréstimos no passado que o BNDES fez acabou gerando prejuízo para o banco. Então, se é prejuízo para o banco, é prejuízo para o contribuinte, já que é um banco de fomento público. Então, será que as taxas que vão ser emprestadas e vão ser financiadas vão ser as taxas de mercado, vão ser taxas benéficas para o banco? Ou será que vai ser aquele velho empréstimo para os amigos do rei?
se for esse modelo, o mercado vai olhar com bastante preocupação. Agora, se for um modelo que, de fato, o banco ganhe, apesar de não ser o ideal é que, de fato, o BNDES ele fomente, como foi dito no discurso do mercadante, a micro, a pequena, a média empresa, fomente a geração de emprego, fomente novas oportunidades no Brasil, no país. Não que ele não possa fazer esse tipo de empréstimo, mas a pergunta é, em que condições eles vão ser feitos? Diogo? Idea, quando a gente ouve, né, as falas do mercadante, ele falou, por exemplo, da possibilidade de que o BNDES entre para a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, onde já está a Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas que são bancos com características, obviamente, diferentes. O BNDES é um banco de desenvolvimento. Qual seria o sentido do BNDES entrar na FEBRABAN? Tentar se aproximar ainda mais dos bancos privados. Na fala do mercadante, ele fala, a nossa intenção é concorrer com o banco privado, certo nas causas de inclusão, como, por exemplo, em financiamento para as mulheres, para os negros, para as negras. De modo geral, o que ele quer dizer com isso? É que eu não vou jogar a minha taxa abaixo do mercado, como já foi feito anteriormente, com prejuízo, para tentar desenvolver o mercado a qualquer custo. E de lá, quando ele se aproxima e fala em entrar na FEBRABAN, é justamente isso. É tentar ficar mais próximos dos bancos para que eles, de alguma forma, ajudem a desenvolver o mercado de forma comum, de forma conjunta. Porque o que a gente viu durante muito tempo é aquele discurso de que o banco público ele deve só fomentar em detrimento do banco privado. E agora, pelo que tudo indica, a gente vai ter esse modelo um pouco mais colaborativo, o que é importante para a economia, né? A gente não pode ter taxas abusivas dos bancos privados e também não pode ter taxas tão baixas a ponto de gerarem prejuízos para os bancos públicos. Agora a gente vai tentar encontrar esse equilíbrio e essa iniciativa do BNDES é nesse caminho, nessa linha. E Roberto Campos Neto tem mais 2 anos aí à frente do Banco Central. Depois, 2 cargos ficam vagos ainda este mês e a prerrogativa de indicação cabe ao presidente Lula, né? Essas críticas de Lula ao Banco Central, ao presidente do Banco Central, sobre os altos juros, como que fica o clima no Banco Central agora? E também as indicações podem acirrar ainda mais o debate em relação aos dois, Banco Central e Lula? É um tema bastante delicado. A gente entende que os nervos vão ficar um pouco mais à flor da pele, principalmente nesses próximos 2 anos, com uma Selic que deve continuar alta e o governo vai reclamar disso. E, em contrapartida, a gente vai ter um governo expandindo gastos, o que vai atrapalhar o trabalho do Banco Central. Então, a gente vai ter os próximos 2 anos de bastante atrito. Na prática, vai ser isso. Então, o clima deve esquentar entre o Banco Central e o governo. A gente já viu um certo afago, dizendo, até partindo do próprio Banco Central, do Copom, que se as medidas que o Haddad, que o governo anunciou, se elas de fato forem colocadas em prática, talvez a inflação seja um pouco menor do que o previsto. Mas tudo isso ainda está com uma sinalização de uma tentativa diplomática de aproximação. Mas, ao que tudo indica, o clima vai ser bem quente nesses próximos 2 anos. Muito bem, a gente conversou com o economista e sócio da Ação Brasil Investimentos, Idêa Alves. Muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia, uma ótima terça-feira. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.